Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade à videoaula dessa linda passadeira. Se você ainda não assistiu a primeira videoaula dessa passadeira, eu vou deixar o link aqui em cima nas informações e também abaixo desse vídeo na descrição. É só vocês clicarem que vai direto para a videoaula, que é a primeira parte dessa videoaula. Então, vamos continuar? Então, aqui está, terminei de trabalhar. Os cantos do tapete ficou dessa forma. Trabalhei os dois lados da mesma forma e os 4 cantos da mesma forma. Então, aqui ficou dessa forma. Os 4 cantos da mesma forma. Então, aqui eu já cortei o meu fio, pois vamos iniciar aqui dentro da argolinha. Para facilitar, eu preferi cortar do que iniciar novamente. Até se você quiser trocar a cor do seu fio, você pode. E cada ponta desse fio, eu abri em 2 partes e dei 3 nozinhos em todas as pontas, ok? Abri em 2 partes e dei 3 nozinhos, pois agora vamos trabalhar em cima desses fios e escondendo eles, já arrematando. Aqui eu vou pegar o mesmo fio, vou prender aqui com o nó inicial. Então, aqui eu cortei o meu fio. E aqui dentro, na argolinha, eu vou prender com ponto baixo. Prende com ponto baixo. E vou trabalhar mais 4 pontos baixos. Então, aqui dentro da argolinha, vamos ter 5 pontos baixos. Cinco pontos baixos. Venho na primeira junção aqui, trabalho um ponto baixo. Venho aqui dentro do ponto alto, ou melhor, nessas correntinhas, trabalho 2 pontos baixos. Então, aqui dentro da curvinha, dessa argolinha, eu trabalhei 4 pontos baixos. Na junção das carreiras, eu trabalhei um ponto baixo. E aqui dentro desse ponto deitado, que são as correntinhas, eu trabalhei 2 pontos baixos. Venho aqui na junção das carreiras, um ponto baixo. Na correntinha, 2 pontos baixos. Na junção das carreiras, um ponto baixo. Nas correntinhas, 2 pontos baixos. Na junção das carreiras, um ponto baixo. Olha aqui. Aqui dentro, 5 pontos baixos no cantinho. Na junção aqui das carreiras, um ponto baixo. Dentro das correntinhas, 2 pontos baixos. Na junção das carreiras, 2 pontos baixos. Então, em cada junção de carreira, um ponto baixo. E nas correntinhas, 2 pontos baixos. Por toda a parte, ok? Vamos seguir aqui da mesma forma, 2 pontos baixos, um ponto baixo na junção. Na curvinha aqui, 5 pontos baixos. Viramos o trabalho. Na junção, já na primeira junção, um ponto baixo. Nas correntinhas, ou esse ponto deitado, que aqui é ponto deitado no caso, 2 pontos baixos. Nas correntinhas, 2 pontos baixos. Na junção, 2 pontos baixos. Então, na parte menor e também na parte maior, que é o comprimento do tapete, da mesma forma. E nos 4 cantos aqui, 5 pontos baixos. Eu vou seguir dessa forma por toda a carreira e já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira. Vou trabalhar o último ponto baixo aqui na última junção. Aqui eu tenho aqueles 5 pontos altos do início da carreira, nessa argolinha do canto.
Venho sobre o primeiro ponto baixo, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui ficou dessa forma, trabalhei o comprimento e a largura do tapete em pontos baixos. Agora, vou trabalhar uma correntinha no mesmo lugar que trabalhei o ponto baixo, que eu fechei a carreira, eu trabalho um ponto baixo. Então, eu trabalhei uma correntinha no mesmo lugar que prendemos o ponto baixo. Para fechar a carreira, eu trabalhei um ponto baixo. Venho no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Aqui eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pulo o ponto aqui do meio, lembrando que temos 5 pontos altos. Trabalhei 2 para cá, pulo 1 e trabalho 2 aqui ainda no canto, 2 pontos baixos seguidos, 6 correntinhas. Esses 2 pontos baixos aqui é do comprimento do tapete e esses 2 pontos baixos é desse lado aqui da largura, ok? E aqui no meio eu pulei um ponto baixo. Aqui eu tenho 2 pontos baixos, vou trabalhar mais 8 pontos baixos, ficando com 10. Então, 2, 10 pontos baixos, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base, venho no quinto ponto de base e volto a trabalhar 10 pontos baixos. Então, aqui eu trabalhei 6 correntinhas, pulei 4 pontos baixos, iniciei no quinto ponto baixo. E vamos seguir com 10 pontos baixos. Dez pontos baixos, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 1, 2, 3, 4, venho no quinto e inicio novamente trabalhando 10 pontos baixos. Aqui eu vou seguir até esse canto, aqui eu já separei 2 pontos baixos para esse lado, para a largura, e 2 pontos baixos pro comprimento do tapete. E esse do meio, nós pulamos ele. Então, eu vou vir até esse canto e já volto com vocês. Então, aqui, chegando ao canto, trabalhei 8, agora 9, e o 10º ponto baixo. Então, eu trabalhei 10 pontos baixos aqui no final também. Iniciei com 10, ok? Aqui eu tinha trabalhado 12, mas eu voltei e arrumei e coloquei 10, pois são 10 pontos baixos, 6 correntinhas, pulo 4 pontos de base. 10 pontos baixos, 6 correntinhas, pula 4 pontos de base, pois temos que terminar aqui também com 10 pontos baixos, ok? Agora, vamos para o lado do comprimento. Aqui, se por acaso no de vocês não bater a quantidade, vocês voltar e ver que está certinho aqui, mas não bater, se faltar ponto, vocês podem trabalhar 2 pontos baixos no mesmo lugar, dessa forma aqui, se faltar. Ok? Se faltar, vocês trabalhem 2 pontos baixos no mesmo lugar. Se sobrar, vocês podem pular aqui 5 pontos baixos, ok? Trabalhe aqui 6 correntinhas da mesma forma, mas pule 6 pontos baixos. Isso vale aqui pro comprimento, ou melhor, para a largura e também pro comprimento do tapete, para os dois lados, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse ponto aqui, eu pulo ele, o ponto do meio, venho no próximo aqui. Notem que aqui ainda estamos no canto. Aqui tenho 5 pontos baixos, o do meio está marcado, tem 2 para cá e 2 para cá.
E continuamos da mesma forma. 3, 4, 10 pontos baixos, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base. Então, como eu expliquei para vocês, se faltar ponto, vocês podem trabalhar 2 pontos baixos no mesmo lugar, ok? Se sobrar ponto, vocês podem pular aqui 5 pontos de base. Então, vai adaptando se sobrar ou se faltar. Aqui no lado do comprimento, eu sei que por 2 vezes eu vou ter que pular 5 pontos baixos, ok? No lado do comprimento. Aqui na largura bateu certinho, mas no comprimento, por 2 vezes, eu vou pular 5 pontos de base. Como eu já contei aqui, eu já sei, então eu vou procurar pular um longe do outro. Pular um aqui e outro mais perto do final do comprimento, ok? Por 2 vezes. Então, vocês vão adaptando também conforme o ponto de vocês. Chegando aqui, nessa outra ponta, da mesma forma. Termina com 10 pontos baixos aqui, pula o ponto baixo do meio aqui desses 5 e inicia novamente desse lado. Eu vou trabalhar todos os cantos da mesma forma e o restante do tapete da mesma forma que trabalhamos aqui. O comprimento e a largura da mesma forma, e quando chegar ao final da carreira, eu volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui um total de 8 pontos baixos, pois aqui no início eu já tenho 2. Então, 8 com 2 são 10 pontos baixos. Então, eu venho nesse primeiro ponto baixo dos 2 do início, prendo com ponto baixíssimo, dessa forma aqui. Então, aqui revisando, que nessa parte menor aqui do tapete, a largura do tapete, eu trabalhei sempre 10 pontos baixos, 6 correntinhas, pulando 4 pontos de base. E aqui bateu certinho a quantidade para finalizar aqui com 10 pontos baixos. Lembrando que aqui eu tenho 5 pontos baixos nessa argolinha aqui da carreira anterior, e o ponto baixo do meio pulamos para iniciar o comprimento. E no comprimento, por 2 vezes, eu pulei 5 pontos de base. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Por 2 vezes, mas sempre trabalhando aqui pulando 4 pontos de base. Mas eu sabia que aqui no meu trabalho iria sobrar 2 pontos no final. Então, por 2 vezes, eu pulei 5 pontos de base, com 6 correntinhas, ok? Mas o restante é sempre 4 pontos de base. Como eu expliquei para vocês, se sobrar ponto, é dessa forma que trabalhamos. Se faltar, trabalhamos 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui eu precisei pular por apenas 2 vezes 5 pontos de base. Mas se no seu trabalho for necessário, pode pular por mais vezes, ok? Legal é vocês irem espaçando. Se você pulou aqui, você pula um pouco mais longe, ok? Para não pular muito perto um do outro. Então, para quem está fazendo um tapete maior ou menor, também pode adaptar esse bico, ok? Esse bico de acabamento. Lembrando que ele é múltiplo de 14 mais 10, ok? Pois aqui eu tenho 10 pontos baixos, pulo 4. Então, ele é múltiplo de 14. Mas no final, trabalhamos apenas 10. Olha aqui, terminamos com 10. Então, múltiplo de 14 mais 10. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo aqui na argolinha. Aqui eu trabalho de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E aqui, na argolinha do canto, eu vou trabalhar 12 pontos altos. Já tenho 3...
E aqui o ponto alto de número 12. 12 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Pulo 1, 2 pontos baixos, venho no terceiro, prendo aqui com ponto baixo. Trabalho mais 1, 2, 3, 4, 5, deixando também de trabalhar 2. Aqui eu pulei 2 pontos e aqui eu pulo 2. Tínhamos 10 pontos altos na carreira anterior, agora temos apenas 6. Laço meu fio, agora estamos na parte reta. Na parte reta, nas argolinhas da parte reta, vamos trabalhar apenas 10 pontos altos. 3, 4, e o 10º ponto alto. Agora eu pulo novamente 2 pontos de base e vamos trabalhar 6 pontos seguidos. Então eu pulei 2 pontos aqui e deixo de trabalhar 2 também aqui no final. Olha aqui, 2 pontos baixos no final, da mesma forma que deixei de trabalhar 2 pontos baixos no início. Ficamos com 6. Inicio novamente o lequinho com 10 pontos altos. Então, no canto eu trabalho 12, mas no restante, sempre 10. Nos 4 cantos, 12, mas no comprimento aqui, em todas as argolinhas do comprimento e aqui da largura, 10 pontos altos em cada leque, ok? Então, eu vou seguir dessa forma. Quando chegar ao final da carreira, eu volto com vocês. Então, aqui, chegando ao final da carreira, trabalhei aqui o último grupinho de 6 pontos baixos. Agora, vamos fechar a carreira na segunda ou terceira correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto desse leque do canto. Introduzo a agulha aqui, laço meu fio, alongo esse meu fio. Podemos cortar aqui, pois agora eu vou trocar a cor do fio. Venho no próximo ponto e puxo esse fio para trás. E aqui atrás vamos arrematar ele. Então, aqui, lembrando que nos 4 cantos, trabalhamos 12 pontos altos, o leque de 12 pontos altos. Mas nas partes retas, todos os leques de 10 pontos altos. Agora, eu vou começar aqui nesse canto, pois ainda tenho que arrematar esse fio. Então, eu vou começar nesse canto. Voltando com o fio na cor porcelana, prendo aqui na agulha. Pulo 2 pontos baixos, venho no terceiro, prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo e outro ponto baixo no próximo ponto, dessa forma aqui. Agora eu faço uma correntinha e vamos trabalhar em pontos altos duplo em baixo relevo. Então, aqui eu dou 2 laçadas, introduzo a minha agulha por trás do ponto, dessa forma aqui, laço meu fio, ficando aqui com 4 argolinhas na agulha. Laço, passo por dentro de 2 laçadas, laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro das 2 últimas. Uma correntinha, 2 laçadas, introduzo a agulha por trás do ponto, laçando o fio, ficando aqui com 4 laçadas, laço meu fio, passo por dentro de 2, laço meu fio, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro das 2 últimas. Sempre com uma correntinha de separação, introduzo a agulha por trás do ponto,
e trabalhamos o ponto alto duplo em baixo relevo, sempre com uma correntinha de separação. Vamos trabalhar dessa forma por 12 vezes, ok? Então, aqui trabalhei 2 pontos baixos, uma correntinha e comecei a trabalhar os pontos. Vou trabalhar até o final do leque. Então, aqui, chegando ao último ponto do leque, faço uma correntinha, pulo 2 pontos de base, trabalho 2 pontos aqui, deixando de trabalhar 2 pontos baixos também desse outro lado. Então, aqui ficou dessa forma. Ficamos com esse relevo aqui e os 12 pontos altos duplos, dessa forma. Então, no canto temos 12 pontos. Agora, no comprimento do tapete, todos os leques é de 10 pontos altos duplo. 2 laçadas, depois da correntinha, introduz a agulha por trás do ponto. E iniciamos os pontos altos duplos em baixo relevo. Então, aqui, por 10 vezes dessa forma. Então, nesses leques da parte reta, são 10 pontos altos duplos em relevo. Depois do último ponto alto, duplo, uma correntinha, pulo 2 pontos baixos, trabalho 2 pontos baixos seguidos, uma correntinha e iniciamos novamente. Então, somente na parte do canto temos 12 pontos altos. Então, vamos trabalhar dessa forma por toda a volta do tapete e no final da carreira eu volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira, terminei de trabalhar todos os leques, trabalhei o último leque, o último ponto alto duplo e a última correntinha. Agora, vamos fechar sobre esse primeiro ponto baixo que iniciamos, fechamos com ponto baixíssimo. Esse fio aqui podemos alongar ele, cortar, pois agora a próxima carreira vamos trabalhar novamente com a outra cor, a cor mais escura, ok? E aqui eu abro esse fio em 2 partes, passo uma perninha por dentro de um ponto, dou 3 nozinhos, ok? Então, aqui ficou dessa forma. Então, depois que vocês terminarem, vocês coloquem em uma superfície reta e alinhem todos os leques, ok? Dessa forma. Então, ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou iniciar com vocês a última carreira. Prendo meu fio aqui. Então, voltando agora com o fio marrom escuro. Eu vou iniciar desse outro lado aqui, pois aquele outro lado eu ainda não arrematei. Vou iniciar aqui no canto. Aqui no canto, vocês lembram que temos aqui 12 pontos altos. 12 pontos altos duplo. E na parte reta, nas 2 partes retas, temos 10 pontos altos duplos em cada leque. Vou prender o meu fio aqui. Antes desses 2 pontos, prendo com ponto baixo. Antes dos 2 pontos baixos, eu prendo com ponto baixo. Então, eu vou iniciar aqui nesse leque do canto. Prendi antes do ponto dos 2 pontos baixos,
passo, depois aqui dos 2 pontos baixos, para esse próximo intervalinho de uma correntinha, mais um ponto baixo. Agora, vamos iniciar no leque. Venho para esse primeiro intervalinho aqui do leque, depois do primeiro ponto alto duplo, faço um ponto baixo. Logo nesse primeiro ponto baixo aqui, dentro do leque, eu vou iniciar trabalhando um picô de 3 correntinhas, volto sobre o ponto alto, ou melhor, sobre o ponto baixo, e prendo com ponto baixo. No próximo intervalinho, da mesma forma. Um ponto baixo, 3 correntinhas, volto sobre o ponto baixo, prendo com ponto baixo. No próximo intervalinho, entre os pontos altos, da mesma forma, ponto baixo, 3 correntinhas, volto sobre o ponto baixo, prendo com ponto baixo. Trabalhei 3 pontos baixos com picô, aqui o quarto ponto baixo com picô. E aqui o quinto ponto baixo com picô. Então, aqui só revisando essa primeira parte. Prendi aqui antes dos 2 pontos baixos, prendi com ponto baixo. Pulei os 2 pontos baixos, antes do primeiro ponto, trabalhei um ponto baixo. Antes do primeiro ponto alto duplo. Já que, depois do primeiro ponto alto duplo, já iniciei com um ponto baixo, um picô. E em cada intervalinho aqui, trabalhei um ponto baixo com picô, por 5 vezes. Agora, o próximo ponto baixo será a metade aqui do leque. Então, ele eu vou trabalhar com 5 correntinhas. 4, 5. Ele é o ponto do meio. Trabalho 5 correntinhas, volto sobre ele, prendo com ponto baixo. A outra metade do leque, vamos trabalhar novamente. Em cada intervalinho, entre um ponto e o outro, em cada intervalinho de uma correntinha, um ponto baixo, um picô, por 5 vezes. Aqui, o quinto ponto baixo, com o quinto picô no leque do canto. E venho aqui nesse intervalinho antes dos 2 pontos baixos, trabalho um ponto baixo. Olha aqui. Já depois do último ponto do leque, eu prendi aqui com ponto baixo. Então, vamos revisar novamente. Então, aqui no canto, vamos trabalhar por 5 vezes, 5 pontos baixos com picôs de um lado. No meio, o sexto ponto baixo é de 5 correntinhas e 5 pontos desse outro lado. Prendi aqui com ponto baixo, depois do último ponto, ok? Olha aqui. Então, aqui vocês vão notar que já no início, no primeiro intervalinho aqui, depois do primeiro ponto, eu já iniciei com picô. E aqui no último também eu trabalhei um picô, mas nas partes retas, vamos iniciar o picô no segundo ponto, depois do segundo ponto. E aqui, vamos terminar com picô no penúltimo, ok? Nas partes retas. Mas aqui, no canto, dessa forma. Vou deixar aqui para vocês verem direitinho. Cinco pontos baixos com picô de um lado, 5 pontos baixos com picô de outro lado, do outro lado, ok? Agora, vamos à parte reta. Então, aqui antes dos 2 pontos baixos, eu já tenho o meu ponto baixo.
venho aqui na próxima correntinha depois dos 2 pontos baixos, trabalho um ponto baixo. Agora, já dentro do leque, depois do ponto alto, trabalho apenas um ponto baixo. Então, aqui nesse primeiro intervalinho, já dentro do leque, eu não trabalho picô. Passo para o próximo. E a partir do segundo intervalinho aqui, depois do segundo ponto alto duplo, eu inicio trabalhando picô. Temos que trabalhar dessa forma para o acabamento não ficar embabado. Então, a partir do segundo ponto, iniciamos trabalhando o ponto baixo com picô. Aqui o terceiro ponto baixo com picô. Mas no leque é o quarto ponto baixo, olha aqui. Aqui é o primeiro ponto baixo do leque, só que ele não tem picô, ok? Então, é o quarto ponto baixo, só que por 3 vezes apenas eu trabalhei com picô. Aqui eu vou trabalhar o picô do meio, que são 5 correntinhas. 3, 4, 5. Prende com um ponto baixo. Agora, vamos trabalhar por 3 vezes ponto baixo com picô. Aqui eu tenho o último intervalinho do meu leque, sobre ele não tem picô, ok? Sobre ele não tem picô. Da mesma forma que quando iniciamos aqui, olha aqui, trabalhei o ponto baixo, depois dos 2 pontos baixos aqui. Olha aqui, trabalhei o ponto baixo depois desses 2 pontos baixos. No primeiro intervalinho aqui, no ponto alto duplo, depois do ponto alto duplo, não tem picô no primeiro. Esse aqui é antes do leque. Esse aqui já dentro do leque, o primeiro dentro do leque não tem. Os 3 primeiros são um picô de 3 correntinhas. Esse aqui do meio, com 5 correntinhas, trabalho 3 novamente. E o último aqui também não tem picô. Vou iniciar novamente com vocês. Antes e depois dos 2 pontos baixos da carreira anterior, é apenas pontos baixos. Antes, depois dos 2 pontos baixos, apenas pontos baixos. Iniciando aqui, o primeiro intervalinho, já no leque, não tem picô, ok? O segundo, o terceiro e o quarto tem picô. Então, aqui 3 pontos baixos com picô. Lembrando que o primeiro não tem picô. O próximo, o picô de 5 correntinhas. 3, 4, 5. Agora, 3 pontos baixos seguidos com picô de 3 correntinhas. Três pontos baixos com picô, depois do picô do meio. E o último ponto baixo aqui, dentro do leque, é sem picô. Agora, temos esses 2 aqui, antes e depois dos pontos baixos. Apenas pontos baixos, ok? E iniciamos aqui com o primeiro sem picô, da mesma forma que estamos trabalhando aqui, ok? Olha aqui. Dessa forma, ele não fica grudado aqui, olha. Se trabalharmos logo no início,
no início e no final aqui dos leques, eles vão ficar muito grudadinho aqui e vai embabadar o seu acabamento. Somente aqui no canto, ok? E se no canto vocês também quiserem, vocês não precisam de trabalhar nem o primeiro, nem o último ponto com picô, se vocês acharem que ficou muito, ok? Aqui tinha 12 pontos altos e eu iniciei já no primeiro e ele ficou maior. Mas é porque eu quero que ele fique maior aqui no canto, ok? Se você quiser não trabalhar o primeiro nem o último, como esses da parte reta, vocês podem trabalhar, ok? Então, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira, lembrando que no canto trabalhamos dessa forma. Então, nos 4 cantos, 5 pontos baixos com picô de um lado, 5 pontos baixos com picô de outro lado, do outro lado. E aqui, 3 picôs de um lado, 3 do outro lado e o picô do meio, ok? Vou seguir dessa forma por toda a carreira e já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui o último ponto baixo desse último leque aqui. Esse último ponto baixo não tem picô. E agora, vamos fechar a carreira sobre esse primeiro ponto baixo que iniciamos aqui, com ponto baixíssimo. Esse ponto aqui, ou melhor, esse fio aqui, já podemos alongar ele. E cortar, pois está finalizada aqui a última carreira. Puxo esse meu fio para trás e aqui atrás vamos arrematar ele, ok? É bem simples de arrematar, é só abrir aqui o fio em 2 partes. Abrir o fio em 2 partes, passar aqui uma das perninhas desse fio por dentro de um fio, de um ponto, e dar aqui 3 nozinhos. E o excesso aqui, esconder e cortar, ok? Dessa forma, eu vou arrematar todos os fios que restaram aqui no tapete. Então, aqui o bico de acabamento ficou dessa forma. Aqui na ponta, no canto, na verdade, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 picôs de 3 correntinhas, um picô de 5 correntinhas e desse outro lado, mais 5 picôs de 3 correntinhas. Mas o restante aqui da parte reta, ficamos com apenas 3 picôs de um lado, no meio picô de 5 correntinhas e 3 picôs do outro lado. Dessa forma aqui. Então, agora eu vou terminar de arrematar todos os outros fios e volto com vocês para mostrar o resultado final do tapete. Então, aqui está, esse é o resultado final da passadeira, ficou dessa forma. Aqui não tem como eu mostrar ela inteira na bancada para vocês, pois ela ficou muito grande. Lembrando que ela ficou com 1,50 m no comprimento e 60 na largura. E ficou pesando 960 gramas. Lembrando que esse peso e essas medidas podem variar de acordo com a tensão do ponto de cada um. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula.